Olá, oitavo ano, bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Espero que bem, tenham passado bem. Já estamos na metade da semana e eu voltei aqui com as nossas aulas no YouTube para darmos continuidade ao nosso conteúdo sobre a América Anglo-Saxônica. Desde a primeira aula, a gente vem falando sobre a regionalização da América. Na segunda aula, na semana passada, nós falamos sobre os aspectos físicos da América anglo-saxônica e hoje eu quero dar continuidade falando sobre a população da América anglo-saxônica, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a população dos Estados Unidos e depois um pouco sobre a população do Canadá, já que esses dois países são os países que formam, né, que integram então essa região que nós conhecemos como a América anglo-saxônica. Pessoal, esse conteúdo vocês conseguem visualizar aí no livro de vocês. Eu vou colocar aqui na tela, na página 13 de vocês, tá bom? Então, se vocês pegarem o livro de vocês aí, página 13, tá? Vocês vão ver aí sobre os Estados Unidos e a sua população, beleza? Nós já vínhamos comentando um pouco sobre a população dos Estados Unidos, né, e do Canadá, lembrando que a América anglo-saxônica, diferente da América Latina, ela foi colônia de povoamento. Então, a sua colonização foi muito diferente da colonização que ocorreu aqui na América Latina, que foi uma colonização de exploração e não de povoamento, né, como a dos Estados Unidos e do Canadá. E aí, pessoal, nós também já tínhamos comentado que quando nós falamos sobre a colonização dos Estados Unidos, nós temos aqui a formação, né, das 13 colônias. É esse mapinha, esse mapa que aparece aqui. Essas 13 colônias, pessoal, formaram um povoamento inicial dos Estados Unidos, povoamento muito importante aí, né, que marcou o início desse povoamento, dessa colonização de povoamento. E o que é interessante, pessoal, é que foi apenas já no início do século XVIII que se descobriu ouro, né, na costa oeste dos Estados Unidos. Porque as 13 colônias estavam na costa leste dos Estados Unidos, aqui, né, às margens do Oceano Atlântico, e o ouro é descoberto na costa oeste dos Estados Unidos. Isso faz com que a população dos Estados Unidos saia do leste e ela vá para o interior do continente, junto com uma série de melhorias, de ferrovias e etc. Esse processo, pessoal, de marcha para o oeste, tá? É conhecido aí como marcha para o oeste, onde nós temos uma grande imigração, né, da população que morava na costa leste para o oeste. O que é interessante, pessoal, nesse processo de marcha para o oeste, é que muitas ferrovias, tá? Muitas cidades são construídas, né? Nessa região oeste. E os Estados Unidos como inteiro, ele passa a ser povoado, né? E aí, pessoal, durante esse processo, inclusive muitos índios, né, acabam sendo aí, muitas tribos indígenas acabam sendo dizimadas, acabam sendo mortas em conflitos, já que os indígenas, eles passam a ser vistos como um empecilho para esse desenvolvimento, um empecilho para a exploração do ouro, né, que era encontrada na costa oeste. Já, pessoal, que esse povoamento se deu no leste, e quando essas pessoas saem do leste para o oeste, eles acabam invadindo tribos indígenas, e isso acaba gerando tensão, conflito entre brancos e índios, e nesse conflito os índios, né, acabam sendo mortos, já que o poder bélico de armas, né, dos brancos nesse período era muito superior ao dos indígenas. Então, há uma caça a esses índios e, pessoal, muitos deles acabam sendo
mortos, né? Acabam sendo dizimados aí nesse conflito. Pessoal, e como é que é hoje a população dos Estados Unidos? Então, pessoal, por causa disso, a miscigenação nos Estados Unidos, ela vai ser muito pequena em relação aos índios, tá? Então, hoje a população dos Estados Unidos, ela é formada principalmente por causa da miscigenação, tá bom? De imigrantes que chegaram ao território dos Estados Unidos ao longo dos séculos, tá? No início, pessoal, a maior parte da migração, óbvio, era de europeus, né? De ingleses que chegaram a esse território. Mas principalmente, pessoal, a partir ali do século XIX, começa a vir uma grande migração, tanto de latino-americanos quanto também de asiáticos. E hoje, se nós observarmos aqui, ó, esse gráfico, a maior parte da migração nos Estados Unidos, dos imigrantes dos Estados Unidos, ela é formada por países da América Latina e do Caribe, né? Ou seja, da América Central. Outra grande porcentagem também, pessoal, de imigrantes dos Estados Unidos é de asiáticos, chineses, japoneses, coreanos, né? Asiáticos, indianos, enfim, dessa região que acabam migrando aí para os Estados Unidos. E aí nós temos outros continentes, né? Europa, 11%, África, 3,9%, América do Norte, né? Que aqui no caso é o Canadá, 1,9%, e da Oceania, 0,4%. Então, mais da metade, esse dado que é importante, mais da metade dos imigrantes dos Estados Unidos, eles são, pessoal, da América Latina, formada por mexicanos e demais países da América Latina. É por isso que existe uma tensão muito grande, né, entre os latino-americanos, entre os imigrantes e a população estadunidense. Por quê, pessoal? Porque, segundo alguns sindicatos, né, segundo a população dos Estados Unidos, esses trabalhadores, né, esses imigrantes, eles acabam aumentando a concorrência por vagas, né, de emprego, ou seja, os imigrantes acabam tirando o emprego, né, de estadunidenses. O que, pessoal, um outro grupo vai dizer que não é verdade, já que muitos desses imigrantes eles acabam ocupando subempregos, né? O que é um subemprego? É um emprego que não é querido ou não é bem visto pelo estadunidense. E aí acabam ficando ociosos e a cargo de imigrantes, como por exemplo, de babá, né? de arista, né? Faxineiro, de garçom, entregadores. Por isso que nós vemos até nos filmes, né? Grande parte das pessoas que ocupam esses postos de trabalho nos Estados Unidos, eles são formados, pela sua maioria, por imigrantes. Beleza? Pessoal, e aí outra coisa interessante, né? A população negra nos Estados Unidos, ela é uma população bastante significativa, porque nos Estados Unidos também houve o trabalho escravo, principalmente na porção sul, né, dos Estados Unidos. A gente vai ver isso mais para frente, inclusive um conflito, né, entre a porção norte e sul dos Estados Unidos, que culminou numa guerra civil muito famosa, chamada a Guerra de Secessão. E o racismo, pessoal, nos Estados Unidos foi algo muito marcante, né? É algo muito marcante. Hoje, pessoal, as pessoas, né, as minorias sofrem com preconceito nos Estados Unidos. É claro que não são só os negros, né? Os latino-americanos sofrem, os imigrantes sofrem, mas os negros é essa parcela que sofre, né, mais, é mais evidente nos Estados Unidos. Tanto que agora, né, nós vimos um movimento aí nos Estados Unidos contra as mortes, né, de negros por policiais, esse preconceito de que
negro, né, é bandido. Então, isso é muito comum nos Estados Unidos, é muito evidente na sociedade americana. E aí nós temos, né, inclusive, um movimento dos chamados black jobs, dos trabalhos de negros, né, para acabar com essa ideia dos black jobs. Os black jobs é aqueles trabalhos, pessoal, como eu disse aqui, seriam os subempregos, trabalhos exercidos principalmente por negros, como se entregadores, garçons, né, não fosse um trabalho digno ou um trabalho apenas para negros. E aí os negros acabam não ocupando trabalhos de chefia, né, eles acabam ganhando menos. No mesmo trabalho exercido por um branco e pelo negro, o negro acaba ganhando menos. Então, existem muitas leis hoje nos Estados Unidos, mas em muitos estados essas leis acabam não sendo respeitadas, tá bom? Por isso existe um grande movimento aí, ainda de igualdade, né? De luta por direitos iguais pela sociedade, né? Por essa minoria negra nos Estados Unidos, beleza? Pessoal, aí essa imagem, pessoal, é de um grande autor, né, o Martin Luther King. Martin Luther King foi um pastor, né, que lutou para um grande movimento já no século XX de igualdade, né, nos Estados Unidos. Os discursos de Martin Luther King são muito famosos, né, aí na internet. Nós vamos fazer um trabalho ainda sobre Martin Luther King e aí a gente vai ver um pouco mais sobre esse movimento. Beleza? Pessoal, a população dos Estados Unidos. Esse mapa é um mapa bastante interessante, porque ele mostra algumas zonas bastante povoadas nos Estados Unidos. A gente vai perceber que a maior parte da população dos Estados Unidos ela se concentra a nordeste dos Estados Unidos. Pessoal, isso não é por acaso, isso tem a ver com a própria história de povoamento, né? Já que essa região ela foi a primeira região dos Estados Unidos a ser povoada e por isso é a região onde mais densamente povoada, tá? Onde se concentra a maior parte da população dos Estados Unidos. O que é interessante também é que nesse território, né, dos Estados Unidos, nós encontramos, pessoal, duas megalópolis, né? O que é uma megalópole, pessoal? É uma região de extrema influência mundial, de muita população. Geralmente ocorre pela conurbação de grandes metrópoles. E aí, quais são as três megalópolis dos Estados Unidos? A de Chicago e de Pittsburgh, né? A gente vê aqui que é a junção dessas três cidades, de Chicago, Detroit e de Pittsburgh, né? Nós vemos aqui a megalópole de Boston a Washington, né? E aqui a junção dessas grandes cidades, que é Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. Então, são quatro grandes metrópoles que se conurbaram, né? Ou seja, elas se juntaram e formam, então, essa grande região de influência mundial. E nós temos aqui na costa oeste, né? A conurbação aqui e a megalópole, né? De São Francisco a São Diego, que aí passa a cidade de São Francisco, Los Angeles e São Diego, e aí outra grande megalópole. Então, só os Estados Unidos, pessoal, possuem três grandes megalópolis. Aqui no Brasil, alguns autores já trazem como megalópole a região Rio-São Paulo, tá bom? Mas a região de Rio-São Paulo ainda é muito menor do que qualquer uma dessas três grandes megalópolis dos Estados Unidos. Beleza? Bom, pessoal, aqui está a imagem, né, de uma megalópole, para a gente ter ideia da cidade de Nova York, né, nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia de como é que é uma cidade extremamente urbanizada, ok? Bom, pessoal, sobre a qualidade de vida, né? Esse aqui, pessoal, é um quadro bastante interessante,
porque ele nos traz algumas informações. Primeiro, sobre renda per capita, acesso à internet, assinaturas de internet banda larga e as linhas de telefone celular, em questão de porcentagem, né? Pessoal, primeiro a renda per capita. Quando a gente olha a renda per capita, observe que os Estados Unidos, né, ele possuem, pessoal, uma renda per capita, uma das maiores rendas per capita do mundo, tá? Vamos só olhar o Brasil em comparação, tá? Enquanto o Brasil aqui tem mais ou menos 11 mil dólares, né, por pessoa, isso é uma renda per capita. Pessoal, e a renda per capita, ela esconde um pouco a desigualdade social, tá? O que é a renda per capita? É você pegar toda a riqueza do país e você dividir pela população, tá bom? A renda per capita do Brasil é de 11 mil dólares, tá? Questão anual aqui. É como se cada brasileiro ganhasse cerca de 12 mil dólares, tá bom? Por ano. Já dos Estados Unidos, a renda per capita ultrapassa os 50 mil dólares, tá? Ou seja, mais de 4 vezes aí, né, a renda per capita do Brasil. Olha o acesso, pessoal, à internet. Enquanto o Brasil é de 50% da população, nos Estados Unidos, 81% da população tem acesso à internet. Assinaturas de banda larga, olha, dos Estados Unidos é muito maior, tá? Do que a do Brasil. Agora tem um dado interessante. Linhas de telefone celular, pessoal, ó. A do Brasil passa de 100%. Nós temos mais linhas telefônicas no Brasil do que população, do que pessoas. Muitas pessoas têm 2, 3 telefones celulares, né? O Brasil é um país que se destaca aí pelo seu número de celulares, né? Pessoal, mas o que esses dados mostram para gente? Que os Estados Unidos apresentam uma qualidade de vida muito maior, muito superior do que a nossa. Isso, pessoal, porque eles são um país desenvolvido. Então, eles apresentam um índice de desenvolvimento humano também maior do que o nosso, tá bom? Refletindo aí uma maior, né, qualidade de vida em relação à saúde, em relação à educação, tá bom? E também, claro, em relação à renda per capita, beleza? Então, pessoal, a qualidade de vida do Brasil é de um elevado padrão de vida. Pessoal, sobre a questão do Canadá, né? Deixa eu passar aqui para o Canadá. Queria mostrar para vocês esse mapa do Canadá. Pessoal, o que é interessante a gente observar em relação à população do Canadá? O Canadá, pessoal, possui uma população menos miscigenada ainda do que o Brasil, do que os Estados Unidos, tá bom? Ah, essa população do Canadá é uma população de maior qualidade de vida ainda do que em relação aos Estados Unidos. Então, a qualidade de vida no Canadá é bastante elevada. Essa população, pessoal, ela está distribuída de forma desigual pelo território, como a gente pode ver, inclusive nesse mapa aí, a maior parte da população ela se concentra no sul, né? Enquanto que o norte, ó, do Canadá ele vai apresentando inclusive vazios demográficos. Isso tem a ver com o próprio clima, né? Enquanto no sul é um clima mais quente, no extremo norte é um clima polar. Então, há poucas pessoas moram nessa região. Então, as grandes cidades, a grande parte da população está concentrada no sul do Canadá. Beleza? Pessoal, leiam essas páginas, tá bom? Da página 13 à página 19 de vocês. Pessoal, como atividade de vocês, eu queria mostrar aqui a página 20. Nós já fizemos o exercício número 4, tá bom? Então, quais são os exercícios agora, pessoal? Os exercícios 1, 2 e 3 da página 20 e o exercícios, pessoal, de toda a página 21, tá bom? Perdão, pessoal, não precisam fazer aqui, ó, a número 2, que é de pesquisa, tá?
Então, vocês vão fazer só número 1, tá bom? Da página 21. Então, é a 1, 2 e 3 da página 20 e o número 1 da página 21, tá bom? Pessoal, é isso aí, tá? A nossa aula de hoje. Agora no finalzinho, a minha boxer deu de começar a latir ali. Pessoal, façam a atividade de vocês. Postem lá no Google Classroom, tá bom? Eu vou colocar lá a descrição das atividades. Então, página 20, 1, 2 e 3, e é na página 21, a número 1, tá bom? Não precisa fazer a questão de pesquisa lá. Tirem aquela foto e postem lá no Google Classroom para que eu esteja avaliando, tá? E dando nota para vocês. Pessoal, no mais é isso. Uma ótima atividade para vocês. Qualquer coisa, podem me procurar, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês. No mais, pessoal, é isso. Forte abraço para vocês. Aproveitem aí um restinho de semana que vocês têm. Abraços, tchau, tchau. Fiquem... Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, dia 19 de agosto, temos aí aula de gramática. Nessa aula de hoje, eu estarei fazendo a correção dos exercícios que eu passei para casa na aula passada, que são aqueles exercícios sobre os conectivos, tá? Eles começam na página 25 e terminam na página 30. E para casa, o que vai ser essa atividade de casa dessa semana? Vai ser uma atividade programada, né, que vai estar disponível lá no Google Classroom para a live do dia 21/8. O que é essa atividade programada? É uma atividade que ela vai ser aberta assim que começar a live. Começou a live, vocês já podem começar a fazê-la. Que é uma atividade sobre vocativo e sobre conectivos, né? Do conteúdo aqui que nós finalizaremos hoje. Terminou a live, eu vou lá e fecho essa atividade. E aí, né, vou olhar quem fez, o que acertou, o que errou, tá? Então, vai ser uma atividade que, né, repetindo aqui, que vai ser realizada durante a live do dia 21. E essa atividade, eu vou estar presente com vocês para tirar dúvidas, para conversar, para, né, às vezes tem algo que não ficou tão claro. Então, por isso que nós estaremos fazendo essa atividade programada durante a aula, tá? Então, para hoje será a correção aí desses exercícios sobre os conectivos. São a da página 25 até a 30. Então, vou pedir para vocês abrirem aí o livro. Vou pegar aqui minha caneta. Então, vamos lá. Refletindo e conceituando. Releia a seguir a primeira e a última estrofe do soneto de Camões. Então, você vai ler a primeira e a última estrofe, que é essa que está aqui disponível no livro. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Mas como causar pôde seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olha a cara de tristeza dessa pessoa, gente. Coitado. Vou até mudar aqui. Observe as palavras em destaque, relacione o sentido que elas apresentam em cada contexto. Então, olha só, né, introduz uma condição e 2, retoma a ideia anterior. Então, aí, o que retoma a ideia anterior? É o que, tá? E o que introduz uma condição é o se. Então, uma condição vem de condicional. Se você estudar, você tirará notas boas. Então, você tem uma condição, tá? Então, que o se coloca e o que normalmente é utilizado para retomada de uma ideia do que foi dito anteriormente. Número 2. Qual é a função dessas palavras na construção dos sentidos do texto? Assinale a alternativa correta. Então, é ligar as palavras e orações, né? De modo a estabelecer relações de sentidos entre elas. Então, para que haja sentido, para que tenha lógica, é necessário esses conectivos. Essas palavras que têm como essa função aí de conectar, de fazer um elo, tá? Seguindo aí, aqui nós já falamos, tá?
Praticando. 1. Você já ouviu falar em Anne Frank? Ela escreveu um diário que narra sua vida durante a Segunda Guerra Mundial. Para completar a reportagem que apresenta a história dessa jovem, preencha as lacunas com os conectivos do quadro a seguir. Nossa, apertei, só de encostar já foi. Mas, que, para, depois, para, até, durante, mas, e, por fim aí, no. Tá? Vou ler aqui, só alinhar isso aqui. Miep Guess, que morreu na semana passada aos 100 anos, não conseguiu salvar Anne Frank dos nazistas, mas conservou o Diário da Menina, uma das obras mais marcantes do século XX. Não sou uma heroína, escreveu a holandesa nascida na Áustria, Miep Guess, em seu livro de memórias Anne Frank Relembrada, publicado em 1987. Mas ela mereceu sim ser chamada de heroína. Entre 1942 e 1944, durante a ocupação nazista na Holanda, Miep, seu marido e alguns amigos ajudaram a ocultar, ou seja, esconder, 8 judeus no anexo do escritório onde ela trabalhava em Amsterdã. Uma denúncia anônima acabou levando a Gestapo, louca, até o esconderijo. 7 dos 8 protegidos de Miep morreram em campos de concentração. Miep conservou a memória dos que se foram, zelou pelos escritos que a mais jovem do grupo deixara em anexo, Anne Frank. A menina morreu em Bergen-Belsen, com 15 anos. Seu diário, editado depois da guerra pelo pai, Otto, o único sobrevivente da família, tornou-se o mais conhecido testemunho direto do terror nazista, vendendo mais de 20 milhões de exemplares no mundo todo. Miep morreu na segunda-feira, 11, em Oron, Holanda, depois de uma breve enfermidade. Tinha 100 anos e podia se orgulhar de ter contribuído para que o século XX conhecesse uma obra-prima. Miep Guess arriscou sua segurança para salvar Anne Frank, a menina. Conseguiu salvar Anne Frank, a escritora. Então, aqui, só 2 termos aqui que apareceram, que é o nazista, doutrina liderada por Adolf Hitler, de 1939 a 1945, e Gestapo, que é a polícia nazista. B. Escreva o sentido expresso pelos conectivos. No caso, aí, o primeiro é o quê? Retoma a alternativa anterior, mas tem 10 de oposição durante, tempo, e adição, no, lugar, até, limite, depois, tempo, e para, finalidade. C. Por que Miep Guess é considerada uma heroína? Por quê? Porque ela ajudou a proteger esse diário, o diário aí de Anne Frank. E ela ajudou, outros judeus, que eram perseguidos, durante a Segunda Guerra Mundial. E ela salvou esses escritos da menina, ela guardou, ela protegeu para que o mundo aí, pudesse conhecer o horror, vivido aí pelos judeus em específico durante a Segunda Guerra Mundial. D. O texto informa que o diário de Anne Frank é uma obra-prima, em aspas. O que isso significa? Que esse material, meninos, ele é importante. Por quê? Porque ele traz informações de extrema valia para compreender o momento histórico pela visão de uma garota. Então, é um olhar diferente do que se fosse de um adulto, tá? Então, por isso que ele é considerado uma obra-prima. Aqui é uma resposta pessoal, só vou ler a pergunta, tá? Em sua opinião, por que Anne Frank escreveu um diário? Comente. Então, é algo muito pessoal, o livro traz aqui, que ela sentia vontade, necessidade de relatar seus sentimentos, nesse período aí de repressão, de guerra, desse confronto, entre aspas aí, não tão em aspas, que morreu um monte de gente, de um período assim, desculpa, tão nebuloso e triste da história mundial, tá? Tem no Netflix,
um monte, tem documentário, acho que tem série, né? Filme. Então aqui, né, nós temos aqui uma biografia dela, tá? Seguindo aqui, número 2. Articule as orações a seguir com conectivos, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Então, você vai articular, você vai montar aí, né? Juntar as duas, utilizando conectivos. Aqui são possíveis respostas. Ah, a minha tá diferente que eu usei um outro conectivo. Tem que apagar? Não, pode deixar, desde que o conectivo mantenha, né, a lógica das orações. Então, olha só. Vou estudar muito durante essa semana. Quero estar preparado para a prova. Vou estudar muito durante a semana, pois quero estar preparado para a prova. Então, o conectivo utilizado aqui foi o pois. Sua mãe ligou em casa. Ela queria saber se você almoçaria conosco. Então, nós podemos aí utilizar o porquê ou o pois. Sua mãe ligou em casa porque ela queria saber se você almoçaria conosco. Lembrando que esse porquê aqui, ele é junto e sem acento, porque ele está respondendo algo, ele está afirmando alguma coisa, tá? C. Minha mãe me deixou ir ao cinema. Ela disse que eu teria de estudar antes. Minha mãe me deixou ir ao cinema, mas ela disse que eu teria que estudar antes. Então, aqui é o mas. Eu poderia usar, por exemplo, porém. Também funcionaria tranquilamente aí nesse contexto. Seguindo aí, o campeonato regional só começa só daqui a 6 meses. Já treinamos todos os dias. Vamos ganhar o bicampeonato. Então, aqui foi utilizado o mas e o por isso. Então, eu vou ler aqui. O campeonato começa só daqui a 6 meses, mas ou porém já treinamos todos os dias. Por isso, vamos ganhar o bicampeonato. Eu poderia utilizar o porquê também, tá? O porquê separado e sem acento, que funcionaria tranquilamente, tá? Caso você tenha colocado aí. E meu pai conseguiu folga no feriado. Estamos planejando uma viagem a tempos. Iremos à praia. Meu pai conseguiu folga no feriado e estamos planejando uma viagem a tempos. Por isso, iremos à praia. F. Meu irmão comprou um carro novo. Não quer ser roubado novamente. O carro novo tem alarme. Meu irmão comprou um carro novo e não quer ser roubado novamente. Então, aqui nós temos o i, que é um conectivo de edição. Por isso, o carro novo tem alarme. Então, porque também dá. Funciona, tá? 3. Leia o poema a seguir. Então, aqui tem um poema. Vocês já leram? Responder aí que eu já vou partir para a resposta, para não ficar tão cansativa a leitura, tá? Por que o autor escolheu o tema café? Justifique. Opa, peraí. Apertei demais. Justifique sua resposta com versos do poema. Então, ele escolheu, né? Por quê? Porque o café é uma bebida muito popular no Brasil. E ela está presente aí, né? Na maioria dos lares e no dia a dia, na rotina da família, né? Das famílias e das pessoas. E aí, essa comprovação vem aqui, ó, por intermédio desses versos. Riqueza de todos os lares pobres, na luz hospitaleira do Brasil. Então, assim, vamos tomar um cafezinho? Né, no sentido assim de ser hospitaleiro, de ser agradável. Então, né, e é uma riqueza nossa essa questão do café. B. Identifique os sentidos por estes versos. É uma resposta pessoal, né, mas aqui o livro sempre traz as possíveis respostas para caso ninguém tenha conseguido ou tenha alguma dúvida, ele tirar uma clareada aí nas ideias. Café para as visitas de cerimônia. Então, é um café que vai ser servido para pessoas aí de respeito, pessoas que são admiradas. Café para de manhã, para de tardinha e para noite. Ou seja, o café ele pode ser bebido em qualquer hora do dia, qualquer momento do dia, desde que a pessoa queira, né? À noite pode ser que tomar, né? Talvez nem durma, dependendo de quem for mais fraquinho para café. 29. Eu não bebo café, porque eu tenho alergia a café. Café para todas as horas do riso ou da pena. Ou seja, o café ele pode ser bebido em qualquer momento.
Seja ele na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, qualquer momento o café está presente. C. Releia os versos e explique a repetição da palavra casa. Café que foi torrado em casa, que foi feito no fogão de casa, com lenha do mato de casa. Então, essa repetição aí da palavra casa, do substantivo casa, ele tem como objetivo aí sugerir que o café é uma bebida caseira, é algo que está dentro aí das raízes familiares. D. Ao longo do poema, que conectivo é repetido várias vezes. Então, é o conectivo para, que é uma preposição também, tá? E qual é o sentido desse conectivo no poema? É para dar o quê? Finalidade, né? Tem um objetivo aí, por isso que ele é utilizado. F. Por que esse conectivo foi empregado com frequência? Por que vocês acham, né? Foi no sentido o quê? Para marcar que o café é uma bebida que pode ser consumida, que pode ser bebida, que pode ser consumida, repetir aqui, né? Em diferentes momentos do cotidiano, né? Qualquer hora do dia, da noite. G. Identifique e sublinhe outros conectivos. Explique os sentidos que eles expressam. Então, aqui nós temos o que ele tem como objetivo retornar a um termo que foi dito anteriormente, e o na, que é de lugar, né? Fui na loja. Na indica aí lugar. Seguindo aí, o para fazer em casa, que já foi feito, né? Só alinhar aqui que eu baixei. Reconheça o sentido dos conectivos em destaque. Ou seja, você vai falar uma palavra-chave que identifique esse conectivo. Que explique esse conectivo, na verdade. O Brasil tem grandes poetas como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Então, está exemplificando, deu exemplos. B. O soneto é classificado como um poema de forma fixa, pois apresenta sempre a mesma estrutura. Então, o pois aí é de uma explicação, tá explicando, diferente do anterior, do exercício anterior, da letra A, que faz uma exemplificação. C. Mário Quintana é um dos maiores poetas gaúchos, porém escreveu também crônicas e contos. Então, esse porém vem de oposição, né, de algo contrário. D. Vários poetas foram influenciados pela poesia de Cruz e Souza. De fato, ele é um grande poeta. Então, esse de fato é de afirmar algo. Então, é uma afirmação. E, enquanto não terminar de ler o livro de poemas Espumas Flutuantes de Castro Alves, Roberta não começará outra condição. Então, vem aí até da ideia do se, né? Esse enquanto, eu poderia também trocar pelo se não terminar a leitura, né, do livro. Então, dá aí uma condição, né? Uma condicional. F. Manuel Bandeira é um dos maiores poetas do modernismo, pois soube inovar na forma e no conteúdo de sua poesia. Então, aí, esse porquê vem de quê? De explicação, tá explicando algo. D. Mário de Andrade, Cecília Meirelles e Manuel Bandeira foram grandes poetas do modernismo brasileiro. Então, esse I vem de somatória, de quê? De adição. Ah, professor, eu coloquei somatória, tem problema? Não, somatória e adição é a mesma coisa. H. Henriqueta Lisboa mal aprendeu a escrever e já escrevia poemas. Então, vem de tempo, tá? Esse mal aí indica temporalidade, né? Ela mal aprendeu a escrever e já estava aí escrevendo poemas, tá? Então, meninos, essas foram as correções, tá? Dos exercícios aí sobre os conectivos, página 20 e 30. Relembrando vocês sobre a atividade programada que irá acontecer no dia 21/8, tá? Durante a live. Essa atividade programada é sobre vocativo e sobre conectivo, né, para que nós possamos aí fechar esse conteúdo de ouro, tá? Beijo para vocês, tudo de bom para todos. Qualquer dúvida é só me procurar e até a próxima aula. Tchau, tchau.